tentação é sempre uma proposta de gerar uma obra de morte do pecado. A provação é sempre um desafio a gerar uma obra mais perfeita, através da constância da nossa fé. Como é que alguém pode celebrar a sua aprovação só passando pela prova? Mas nós queremos ser aprovados sem ter que passar pela prova, dando nosso jeitinho brasileiro, achando que também na nossa vida a gente pode dar um jeitinho sem passar pelo sofrimento, sem passar pela dificuldade. E aí Jesus vai dizer para os discípulos: orai para não cairdes em tentação. Quem no tempo da tribulação não reza, transforma a provação em tentação. Quem não usa a língua, a boca e o corpo para rezar no tempo da provação, usa a boca, a língua e o corpo para murmurar no tempo da provação. E aí faz a oração do diabo. Fala até contra Deus. Fala dos outros, fala contra si mesmo. Quem não reza no tempo da provação, faz a oração do diabo, reclamando: olha lá, a vida de todo mundo está boa, só a minha que está aqui desse jeito. Família de todo mundo vai para frente, olha a minha como é que está. Todo mundo arruma emprego, olha eu aqui como que estou. Orai para não cairdes em tentação. Aquela fé que está sendo submetida à prova, para que você seja aprovado, ser reprovado na murmuração. Vê aí se o Evangelho de Jesus falou para os amigos dele, lá para os discípulos: ô gente, rezem para mim que o negócio está preto, viu? Ó, parece que fizeram um trabalho para mim, alguma coisa. Bota a mão aqui, padre, na minha cabeça, porque tem um negócio pesado nas minhas costas, não sei não, estou com uma sorte ruim. Reza aqui para melhorar a minha sorte, padre. Aí dá vontade de fechar a mão assim. Pronto, você quer uma bênção? Ah, padre, então não pode pedir sua bênção? Pode, mas não vem me usar como amuleto para você ter sorte, não. Quem disse que padre é amuleto para você ter sorte, ou abençoado? Vocês sabem que eu não queria falar isso, né? Mas eu falei em respeito à espiritualidade do encontro. Então, no tempo da provação, irmãos, quem não reza, transforma a sua provação em tentação. E aquela obra de crescimento na fé é transformada numa obra oferecida ao diabo. E aí é igual aquela brincadeira quando a gente coloca uma pedra de dominó uma do lado da outra, derruba a primeira, a boca que abre para reclamar a primeira vez, aí vem uma atrás da outra, vai derrubando pedra por pedra, até reclama, acostuma a reclamar. Não sei como que são os velhinhos aqui do Rio de Janeiro, não sei. Mas lá do Brasil, onde eu morava, eu ficava vendo minhas tias sentadas, as irmãs da minha avó, metade já faleceu. Mas elas ficavam sentadas na mesa disputando quem sofria mais. Ah, essa noite eu não dormi com dor na coluna. Você que é feliz, minha filha. Se você tivesse a dor que eu tenho no joelho, você queria ver. Ah, mas a da coluna não dói mais. A da coluna dói mais. Gente, vocês são felizes. Se vocês tivessem insônia que eu tenho. Aí eu ficava olhando assim, elas estão disputando quem ganha mais no sofrimento. Aí uma brigava com a outra, ficava com raiva. Imagina que a dor no joelho vai ser mais sofrida do que a dor na coluna. Às vezes a gente faz isso no tempo da provação. Ai, padre, se você soubesse. Aí esse padre está falando que ele não sabe o meu sofrimento. Tomara que você ganhe de mim, pode sofrer mais. Quer sofrer? Pode sofrer. Eu não vou querer ganhar de você, não. Ai, mas é porque ele não sabe minha família, meu sofrimento, antes a sua que a minha. Nós não viemos aqui para disputar quem sofre mais. Nós viemos aqui disputar para saber como enfrentar o sofrimento, mas a gente quer que os outros tenham dó da gente. Ai, padre. Então ele não vem lamuriar perto de mim ali não, que já vai tomar um cascudo daquele. Porque, gente, olha aqui o modelo do forte na tribulação. O que Jesus fez? Buscou a ajuda dos amigos. Porém, na hora de enfrentar a tribulação, eu preciso ter a coragem de enfrentar a parte que me cabe. Sabe por que muito casal briga? Porque ele quer que o outro enfrente a tribulação que é dele. Sabe por que tem muito filho que briga com o pai? Porque na hora do filho enfrentar a tribulação, o filho quer que o pai
pai vá no lugar dele, ou vice-versa. Sabe por que muitas vezes a gente briga dentro da igreja? Que a hora que chega o meu sofrimento, eu quero que minha comunidade sofra comigo. Nós estamos junto com vocês, mas a parte que te cabe é sua. O que Jesus faz para nos ensinar? Os amigos estão ali. Ele pede ajuda, mas ele se afasta um pouco, porque chegou a hora do sofrimento dele. Olha que bonito na igreja, que não esconde, que vai chegar um momento na sua vida que é o seu sofrimento. Que bonito uma igreja que não bota um outdoor lá fora dizendo pare de sofrer. Venha viver uma vida sem problemas. Está aqui escrito na capa do livro, aprenda a não ter problemas, viva sem problemas. Você acha que se eu soubesse escrever sobre isso, eu ia contar para você? Eu ia viver. Você acha que eu ia fazer a propaganda disso? Claro que não. Mas, gente, agora Jesus está nos ensinando, quando Ele se afasta, Ele está dizendo que é necessário que eu e você tenhamos a coragem de assumir a nossa parte. E quando Jesus se afasta, Ele vai fazer o quê? Ele vai brigar com Deus? Ele vai falar para Deus assim: ô meu pai, você está pensando o quê? Olha aqui meu sofrimento. Não, diz o versículo, pega aí comigo o versículo 41. O que Jesus faz? Quando ele vai enfrentar a parte que cabe a ele do sofrimento, Jesus faz o quê? De joelhos começou a... Então nós vamos aprender a rezar do jeito de Jesus. E qual é a primeira parte da oração de Jesus? O que ele diz na oração dele? Pai. Não, a primeira parte é só essa. Pai. Você já viu algum rato falando com Deus, falando Pai? Enquanto nós estivermos fugindo dos problemas, nós não temos direito de chamar Deus de pai, não. Porque Deus não é pai de rato, que vive fugindo. E aqui está uma das armadilhas para nós continuarmos fugindo dos problemas. A gente esquece que é filho de Deus. Quando o problema chega na nossa casa, a gente duvida que Deus é nosso pai. Quantos de nós já falamos essa asneira? Deus é meu pai, não? O senhor não estava passando por isso? Se Deus fosse meu pai, se Deus fosse amor, eu não passava por isso. Pega aí você que tem o livro Fortes na Tribulação. Se não tem ainda, depois você vai comprar. Página 57. Olha como é que eu escrevi isso aqui, para poder dizer da oração de Jesus que diz Pai. Olha aí na página 57. O ápice da confusão dos sentimentos do atribulado faz nascer uma desconfiança do amor paterno de Deus, o que o leva a deixar brotar nele o falso sentimento de que não é filho de Deus. Está gravando? Tá? Então não posso falar. Eu vou falar, vocês não completam, vocês só pensam. Só pensam. Todas as vezes que por causa da tribulação eu esqueço que eu sou filho de Deus, eu acabo me comportando como filha da... Isso mesmo. Isso aí que você pensou, mas eu não falei. Todas as vezes que eu me comporto no momento da tribulação como um órfão do Pai do céu, eu saio mendigando, pedindo para que outras pessoas sejam meu pai, para que o dinheiro, para que o poder, para que o prazer, para que o diabo seja meu pai quando eu reclamo. Então a primeira parte da oração de Jesus é te lembrando: toma vergonha na cara, você é filho de Deus. Vai continuar vivendo como um rato? Por isso a oração de Jesus nos provoca: Pai. Eu não estou falando com qualquer um, eu não estou falando com um patrão. Muitos de nós no tempo da tribulação tratamos a capela, a igreja, tratamos o momento da oração como se nós estivéssemos num balcão do Procon. Ainda vez de falar com o Pai, mas ô sujeito, o que você está pensando? Olha meus anos de caminhada, olha que minha vida, eu pago dízimo, sou até sócio da Canção Nova, olha o que eu estou passando. E Deus tem que te atender. E não é assim. Olha como é que Jesus reza: Pai. Eu continuo dizendo assim, citando agora o catecismo da igreja: a confiança filial é provada na tribulação. Ou seja, a nossa confiança em Deus como Pai vai ser provada no tempo da tribulação. A dificuldade principal se refere à oração de súplica,
Porque quem esquece que Deus é Pai, no momento da tribulação reza como se Deus fosse um patrão. Aonde eu vou lá reclamar, olha aqui, eu trabalhei, estou rezando, e quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quando nós esquecemos de rezar para Deus como Pai, a gente vai lá reclamar. E usa de Deus, fala com Deus como se ali a capela fosse um balcão de reclamação. E aí depois que Jesus de joelhos reza e fala Pai, como é que ele continua a oração? Se queres. Como é que está escrito aí? Se queres. Gente, olha a segunda lição. Quando a gente está passando por um problema, a gente nem lembra de falar qual é a vontade de Deus. Se Ele quer, é o que eu quero. Quantas vezes nós já fomos rezar na capela e rezar para Deus, dizendo para Deus o que Ele tinha que fazer na nossa vida? Olha aqui, Senhor, o que eu quero. Quantas vezes, enfrentando as nossas tribulações, nós ficamos com raiva de Deus, porque nós falamos como nós queríamos que Deus resolvesse os nossos problemas e Ele não nos obedeceu. Olha que Deus desobediente, não obedeceu a mim. Olha a petulância de quem esquece que é filho, quer se tornar pai do próprio pai. E a gente já tem famílias vivendo esse transtorno de filhos achando que são pais dentro de casa. Agora a gente não pode deixar que isso passe para a nossa espiritualidade, senão daqui a pouco a gente está falando assim, ô Deus, me obedece, vem aqui agora, faz isso. E quantas vezes nós já rezamos assim, Deus vai lá na vida do meu filho e tira ele da droga agora. E aí Deus tem que vir como um robozinho fazer o que a madame quer. Quantas vezes a gente já rezou para ele, dando ordens para Deus, faça isso agora, Deus. Pai, se queres. E aí quando a gente tem a coragem de ser filho e reconhecer que primeiro vem a vontade do Pai, a gente tem liberdade de dizer para Ele o que eu quero. Só que depois que eu reconheci que Deus é Pai e que é a vontade dele que vem em primeiro lugar, quando eu vou dizer a minha vontade, eu digo como filho, eu não digo como patrão. Olha a terceira parte da oração de Jesus. Pai, se queres. Aí agora ele vai falar o que ele quer para o Pai. Afasta de mim. Que cálice era esse, gente? Era aquela noite traiçoeira. Aquela noite que não foi igual às outras noites. Aquela noite da agonia. Quem aqui já passou uma noite em agonia? Com insônia, preocupado com alguém, com medo do que ia acontecer naquela noite? Não parecia que aquela noite tinha 24 horas? Parecia que nunca mais ia amanhecer? Quem já passou uma noite no hospital? É divertido, gente? É bom, né? Ai, que beleza! Passar uma noite no hospital. Então será que Jesus estava sendo frouxo ali naquela hora? Será que Jesus estava se comportando como um rato? Não. Jesus estava mostrando a nossa vontade de não sofrer. Jesus estava mostrando a nossa humanidade, que muitas vezes, Senhor, se eu pudesse não passar por isso. Ai, se a pessoa não... Ai, ia ser bom se ela não morresse. Ah, se meu filho não tivesse entrado nisso. Ah, se eu não precisasse passar por isso. Quantas vezes a gente já pensou isso? Está errado, padre, pensar isso? Não. Errado estava se a gente tivesse, quero sofrer. Quem tem sofrimento, manda para mim. Quem tem dor? Jesus está mostrando aqui que nós podemos dizer para Deus e pedir para Deus, afasta de mim esse cálice. Nós podemos pedir para Deus quando a gente lembra que Ele é Pai e que em primeiro lugar está feita a vontade dEle. Sabe por quê, gente? Porque aqui está um dos segredos para nós sermos fracos na tribulação. Uai, padre, mudou o nome do livro? Não. Mas é porque muitas vezes nós somos fracos na tribulação, porque nós esquecemos que Deus é Pai, que a vontade dEle é que acontece, e a primeira coisa que nós dizemos é o que eu quero. Não levante a mão e não fale, não reaja, fique quietinho no seu lugar. Mas quantas vezes nós já rezamos para Deus, dizendo o que nós queríamos, e Deus nos deu como resposta silêncio. Quantas vezes você já pediu para Deus alguma coisa e Deus disse não para você? Quantas vezes você já pediu, implorou para Deus e Deus deu como resposta
Vê aí na sua Bíblia. Depois que Jesus reconhece que Deus é Pai, depois que Jesus fala que seja feita a sua vontade, ele pede: afasta de mim esse cálice. Lê aí na sua Bíblia qual foi a resposta que Deus deu para Jesus. Lê aí qual o versículo que tem a resposta de Deus para Jesus. Qual é? Lê aí um versículo, na sua Bíblia tem um versículo, lê aí. Eu tenho aqui na minha o versículo que está a resposta que Deus deu para Jesus, mas eu não vou ler, lê aí na sua. O que Deus falou para ele? Se fosse por vontade. Deus não respondeu nada para ele. Afasta de mim esse cálice. E Deus ficou mudo. Quantas vezes nós já ficamos com raiva de Deus porque a gente rezou e pediu e Deus não deu resposta? Até o povo da igreja falou para você: vai rezar para saber qual a vontade de Deus. Você rezou e Deus, ó, mudou. E aqui é o segredo, porque muitas vezes nós somos fracos na tribulação, porque nós não aprendemos a ouvir o silêncio de Deus. E a gente até mudou de religião. Você está voltando agora, mas você saiu da igreja porque você rezou e Deus não te deu a resposta que você queria ouvir. Patricinha, Mauricinho, se Deus não respondeu a oração de Jesus, por que tinha que responder a sua bonitão? Vou trocar de igreja, vou ouvir Deus em outro lugar. Quanta gente revoltada com raiva de Deus porque rezou e Deus não deu a resposta que você queria. Jesus está aqui nos ensinando a ser forte na tribulação quando nós ouvimos o não de Deus. Deus não afastou o cálice do filho dele. E quanta gente revoltada, ou você aqui, ou que você conhece, que quando Deus não fez aquilo que ele pediu, ele foi embora da igreja. Como uma criança birrenta. Já viu criança dando birra? Que quer que o pai compre aquilo, o pai não compra, aí dá birra. Quando é criança pequenininha, a gente até entende. Antes podia dar palmada e educar, hoje não pode ser processado. Cuidado. Está escondido, né? Mas eu não falei. Não pode ser processado. É. Agora, o mais difícil não é a birra daquela criancinha. É quando a birra dessas criancinhas aqui, ó. Gente que usa dentadura, cabelo branco, pintando cabelo, já vó, padre, consagrado. E quando Deus dá a resposta não, ou silêncio, a bonitinha da birra. Não vou mais rezar. Antes eu rezava, Deus não me respondeu, agora eu vou rezar mais. Como se a sua chantagem emocional pudesse dobrar a vontade de Deus. Padre, o que eu faço então? Quando eu rezo e Deus não me atende? Eu vou te ensinar? Não, você vai aprender com Jesus. Olha aqui, ele pediu: afasta de mim esse cálice. Deus afastou? Não. Ele fez o pedido e Deus atendeu? Não. Ele se revoltou? O que ele disse? Contudo, não seja feita a minha vontade, mas para combater a revolta dessa criancinha que está aí dentro e que acha que Deus só ama quando faz o que você quer, Jesus está dizendo: afasta de mim esse cálice, Pai, mas seja feita a tua vontade. Nós somos fortes na tribulação quando nós colocamos em primeiro lugar a vontade do Pai. Quando nós temos a coragem de confiar nele como um pai, não como um patrão, que muitas vezes pode nos explorar, mas o pai não explora, o pai sabe. E o pai não atende à oração de Jesus. Mas isso não é motivo para Jesus se revoltar. E quantos de nós fomos fracos na tribulação? Porque nós pedimos: Senhor, que o resultado desse exame não dê positivo. E qual foi o resultado do exame? Positivo. E além do problema da doença positiva, você ainda se tornou a doença. Porque tem uma diferença. Tem gente que tem a doença e tem outros que são a doença. A pessoa, ela é a doença em pessoa. Por quê? Porque resolveu romper com Deus. Porque
Porque pediu o Senhor que não dê positivo. Deu positivo e ela ficou com raiva de Deus. Senhor, que ele não vá embora da minha casa, que ele fique por causa da nossa família. E ele foi embora. E a culpa de quem é? De Deus. Todas as vezes que eu me revolto quando Deus não me atende, eu boto a culpa em quem? Deus. Ele que é culpado. Você não, seu perfeitão, perfeita, sabidão. Deus que errou. Nós estamos aprendendo a ser forte na tribulação com Jesus, que pediu para o Pai, que respeitou o Pai, mas o Pai disse para ele: não, meu filho, você vai ter que enfrentar. E aqui eu quero contar para vocês uma experiência de paternidade, para a gente entender por que um pai diz não para um filho no tempo da provação. Quem aqui é pai e mãe? Ótimo, então eu vou contar aqui, mas vocês entendem muito melhor do que eu. Hoje, a estrutura que vocês estão vendo aqui física, eu estou extremamente gordo. Imagina eu com 7, 8 anos. Imagina toda a estrutura desenvolvida de pele e osso que eu tinha. E com 7 anos, eu precisava tomar várias vezes injeções. E aonde eu tomava? Aí onde você pensou. Mas que era seca do mesmo jeito, igual esse braço. Era do mesmo jeito. E todas as vezes que me levava para tomar a injeção era meu pai. Então eu já sabia que chegando naquele momento, era o momento de ir para a farmácia tomar a injeção. Quem me levava? Meu pai. Só que eu nunca fui assim, minha língua nunca foi muito travada, né? Então eu tinha a língua